novo diretor no Cruzeiro. Fala também do Palmeiras. Vai ou não com força máxima para o jogo contra o Cruzeiro depois da derrota do Flamengo? É óbvio que vamos repercutir o tropeço do rubro-negro diante do Fortaleza no Castelão. Para completar, últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa urgentemente melhorar seu desempenho contra times do G6 do Campeonato Brasileiro para manter vivo o sonho de ser campeão nacional. Nesse domingo, mais uma chance, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam às 20h30 no Allianz Parque. Importante registrar aqui em 8 jogos contra times que ocupam as 6 primeiras colocações, o Palmeiras tem uma única vitória contra o Botafogo. São mais 2 empates e 5 derrotas, aproveitamento de time rebaixado. Isso chama atenção pelo fato de o Palmeiras ter a melhor campanha no Brasileirão, são 61 pontos conquistados. Contra o Cruzeiro, a chance de tirar de vez o Cruzeiro da briga e mais. Abrir 3 pontos em relação ao Flamengo, que na teoria se tornariam 4. Isso porque o Palmeiras teria 2 vitórias a mais do que o Flamengo e só perderia o título se nas 9 rodadas finais do Campeonato Brasileiro fosse ultrapassado em pontos pelo Fla. Não dá para imaginar que o rubro-negro se iguale ao número de vitórias do Palmeiras. A pergunta que fica é, depois da derrota do Flamengo, e sabendo que o Palmeiras terá uma duríssima missão de reverter o 3-0 contra a LDU na quinta-feira no Allianz Parque, o Abel poupa seus titulares, se aproveitando dessa gordura da derrota do Flamengo, ou vai com força máxima para abrir distância, ou tentar abrir distância em relação ao Fla, ainda que isso cause prejuízo na partida de quinta-feira. Tenho muitas dúvidas sobre a parte física. O Palmeiras vinha numa sequência pesada de jogos, com vitória contra a Red Bull Bragantino, teve jogo contra o Flamengo, derrota contra a LDU, enfim, aguardemos o posicionamento do Abel Ferreira. Só estou curioso para saber a sua opinião. Se você fosse o técnico alviverde, entraria com força máxima ou pouparia o time pensando em reverter a derrota por 3-0 para a LDU? Hora de falar sobre o Flamengo, que vacilo do rubro-negro. Depois de vitórias contra Botafogo, Palmeiras e Racing, numa sequência extremamente pesada, o Flamengo tinha, na teoria, um alívio. Enfrentaria o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, alguém super ameaçado de rebaixamento. Mas o Flamengo perdeu para o Fortaleza por 1-0 na noite desse sábado com gol de Breno Lopes. Alguém super identificado com o Palmeiras. E o Flamengo e o Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Nacional. O primeiro tempo do Flamengo foi desastroso, mesmo com o time muito próximo do principal. Poucos desfalques, poucos jogadores poupados. A verdade é que o Felipe Luiz tentou entrar com força máxima para fazer 3 pontos e colocar pressão no Palmeiras, que recebe nesse domingo o Cruzeiro no Allianz Parque. No fim das contas, a derrota por 1-0 foi um grande furo na água. O Flamengo vai permitir ao Palmeiras que abra 3 pontos com a vantagem do número de vitórias. Só para completar, coloca-se também em dúvida o Felipe Luiz. Já percebi nas redes sociais muita gente voltando a questionar o treinador, que vai precisar de títulos nessa reta final de temporada para não ser alvo de muitos protestos. A avaliação é de que o Felipe Luiz não tem a experiência necessária. Só para completar, queria registrar a seguinte declaração: todas as equipes que jogam contra o Flamengo parece que fazem sempre o melhor jogo do ano. Frase do Jorginho, que foi titular no confronto contra o Fortaleza, impressionado com a vontade do adversário. Fortaleza, que tinha até esse confronto a segunda pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Já Bruno Henrique, que jogou como camisa 9, apesar de ter dito na última partida que não gostaria mais de atuar nessa função, ele se explicou, abre aspas, vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9, que é o Pedro. Quando o Pedro não estiver à disposição, eu posso jogar. Estou aqui para servir o Flamengo. Perguntinha para você: o Flamengo segue na briga pelo título do Campeonato Brasileiro apesar dessa derrota? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e opine, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Informação importante: a Raposa acaba de contratar mais uma pessoa para o seu departamento de futebol. Fred Cascardo, que por 3 anos comandou o time principal do América, será o homem forte das categorias de base cruzeirense. Fred e Adilson Batista terão cargos similares à frente da base do Cruzeiro, que está investindo pesado na formação de atletas. Até por isso, trazer alguém especialista em mercado. Fred, nos 3 anos de profissional do América, foi responsável pela captação em busca de vários jogadores que fizeram bastante sucesso. Antes desses 3 anos no América, já havia trabalhado na base do próprio Coelho e na base do Atlético Mineiro.
Para completar o noticiário sobre o Cruzeiro, contar sobre um domingo super importante. Em caso de vitória contra o Palmeiras às 20h30 no Allianz Parque, o Cruzeiro pode voltar para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É que além de diminuir a diferença em relação ao Palmeiras, o Cruzeiro já viu o Flamengo perder para o Fortaleza. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, resolveu abrir o jogo e falou sobre uma série de coisas. Para começar, a respeito do que ele pensa para essa reta final de temporada. Abre aspas para o dono da SAF cruzeirense: a gente está no caminho certo, trabalhando muito. A esperança é grande na Copa do Brasil, queremos chegar à final, essa é a nossa meta. Sobre o título do Campeonato Brasileiro, declaração do dono da SAF cruzeirense: difícil. Tem Palmeiras e Flamengo que estão na nossa frente e tem um grupo maior de jogadores além de mais investimento. Acho o Brasileirão muito difícil. Estamos correndo por fora. O que vier é lucro. Só para lembrar que essa rodada pode dar uma mudada na configuração do Campeonato Brasileiro. Hoje, Palmeiras e Flamengo, com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, aparecem com 61 pontos, o Cruzeiro tem 56. Digamos que o Flamengo tropece contra o Fortaleza e o Cruzeiro consiga vencer o Palmeiras no domingo no Allianz Parque. O Cruzeiro iria para 59 e ficaria a 2 pontos dos líderes do campeonato, ainda que com um jogo a mais, mas nesse momento Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, vê o título do Campeonato Brasileiro como distante. E você, torcedor do Cruzeiro, ainda tem esperança? Já se manifeste agora mesmo no espaço para comentário, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro para revelar um projeto bem legal do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF da Raposa. Ele está muito voltado a fazer as categorias de base do Cruzeiro se transformarem numa grande mina de ouro, revelando jogadores importantes. E esse projeto, ou um dos braços desse projeto, é não perder qualquer atleta que surja com potencial no estado de Minas Gerais. Abre aspas para o Pedrinho: vamos abrir 200 escolinhas em Minas Gerais para aproveitar esses talentos que ficam perdidos e esquecidos na nossa terra. São muitos jogadores que saem. Em Montes Claros mesmo, vários jogadores foram para outros clubes. Às vezes, eles não têm oportunidades. E esse é o trabalho que vamos fazer. Pedrinho BH também contou que o time sub-20 do Cruzeiro vai se apresentar com alguma frequência pelas mais variadas cidades do estado, que é gigante, e a partir desse intercâmbio, dessa troca, podem surgir oportunidades e talentos perdidos. Com 200 escolinhas, o Cruzeiro tem convicção de que vai ter olhos abertos e atentos para qualquer talento que surgir nas mais variadas cidades. Acho o projeto bem interessante. Vale a lembrança de que o Ronaldo Fenômeno, enquanto dono do Cruzeiro, já fez um primeiro investimento legal nas categorias de base e aos poucos os frutos têm sido colhidos. O Cauã Prats, lateral esquerdo observado pelo Borussia Dortmund, é mais um fruto desse projeto. A saideira sobre a Raposa: Marquinhos, atacante contratado nessa temporada, teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em treino nessa sexta-feira, vai precisar passar por cirurgia e não volta antes de 8 meses. Para de falar sobre o Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim admitiu que grandes clubes da Europa têm mandado representantes para analisarem de perto os jogadores do Cruzeiro. E o Samuel Venâncio, setorista do Cruzeiro, trouxe uma informação importante. Ele descobriu que o Borussia Dortmund da Alemanha está interessado no Cauã Prats, lateral esquerdo de 17 anos de idade, recém-promovido da base. Atleta, repito, de 17 anos de idade, que havia sido promovido do sub-17 para o sub-20 na metade do ano passado. Ele é tão promissor, mas tão promissor, que já foi promovido ao time principal e tem ganhado seus primeiros minutos. Não há proposta oficial do Dortmund, mas um representante esteve no Mineirão para acompanhá-lo de perto. Cauã, que esteve recentemente na lista dos 60 maiores jogadores sub-17 do mundo. Essa divulgação foi feita por uma revista inglesa e apenas 3 brasileiros faziam parte dela. Além do Cauã, o Ângelo, lateral direito que pertence ao São Paulo, já foi vendido para o Strasbourg, e o Gabriel Meck, jogador do Cruzeiro, ou melhor, do Grêmio, que perdeu um pênalti na decisão contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro sub-17.